paz, gente. Eu me chamo Camila, paz de Cristo. E hoje eu tô aqui para me falar mais uma vez sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 16, isso vem. Tem uns caras, você escutar uns passarinhos cantando, uns trens, uns conversinhos, uns carros passando na rua, gente, isso é normal, tá? Porque não dá pra parar o mundo, porque senão parar. Mas aí, no capítulo 16, se caso olhar pra baixo é porque eu tô olhando pra Bíblia, tá? E esse trem aqui é pra dar um glow. E aí fala, o capítulo 16 fala o sinal do céu e o fermento dos fariseus. Fala que os fariseus e os saduceus queriam um sinal dos céus, comprovando alguma coisa de Deus. Então falava que os fariseus e os saduceus ficavam pedindo esse sinal do céu e tudo mais. E aí eles acharam que eles iriam ser mais inteligentes do que o próprio Jesus. Então eles perguntam para Jesus um motivo que Deus não manda o sinal do céu para eles acreditarem como se fosse necessário o sinal dos céus. E aí Jesus pergunta para eles por que eles não entenderam até agora e o motivo que eles entendem o sinal dos céus, de quanto vai fazer frio, vai chover, e eles não entendem o sinal do céu do próprio Deus. Eles não entendem o sinal do próprio Deus. O sinal do próprio Deus, ele fala que Deus não ia mandar outro sinal a não ser o sinal de Jonas. O sinal de Jonas nos fala no capítulo 12, que é o sinal, a chamada conversão, a nos converter, a acreditar em Deus, em Jesus Cristo. Então Jesus fala para os fariseus, para os saduceus, que Deus não iria mandar outro sinal além desse. Então que seria necessário eles se converterem, eles acreditarem, porque não haveria outro sinal. Então fala que Jesus deixou os saduceus e os fariseus e que ele passou para outra margem do lago, junto com seus discípulos. E aí os seus discípulos falaram que não tinham pães. E Jesus fica... Aí Jesus fala para os discípulos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Só que os discípulos não entenderam que Deus falava sobre esse tal desse fermento. E o fermento era sobre o que eles queriam impor, sobre acreditar na verdade, que os discípulos teriam que acreditar só na verdade de Deus, não na verdade dos fariseus. E a gente trazendo para o atual é muito uma coisa assim, que se fosse para colocar no nosso dia a dia, dá muito certo, porque a gente acredita em tantas coisas além de Deus, tem vezes que a gente não acredita na própria verdade de Deus. Então é uma coisa muito louca, que a gente tem que acreditar em somente uma verdade. E a verdade que nós acreditamos, a verdade que Jesus Cristo trouxe para nós. E aí fala, então, depois disso, que os discípulos entenderam o que era o fermento, que Jesus fala assim, então, entenderam que não dissera se guardassem do fermento do pão, mas a doutrina dos fariseus e dos saduceus. E depois disso, depois que eles entenderam, Jesus explica, fala sobre Pedro exprime sua fé em Jesus, primeira anunciação da paixão. Fala que Jesus, sempre que ele chegava numa região mais assim, ele perguntava para as pessoas quem era o filho do homem. E as pessoas, uns falavam que era João Batista, outros esperavam Elias. E aí Jesus pergunta para os discípulos, então aí Jesus sempre perguntava também no final, e vós, quem dizeis que eu sou? Calma. Gente, voltando, desculpa. Tive que atender o povo aqui na minha casa. Aí Jesus perguntou pra galera, né? Pra eles, quem era Jesus pra eles? E aí Pedro respondeu. E Pedro falou assim, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Então ele fala que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus fala que aquilo que ele falou foi inspirado por Deus. Então o que foi dito foi inspirado por Deus. O que saiu da boca dele foi inspirado por Deus. E eu te convido a fazer uma reflexão. Sem hipocrisia, sem nada.
Quem é Jesus para você atualmente? Quem está sendo Jesus? Quem está sendo Jesus para você? Quem está sendo Jesus para você? Ele está sendo uma pessoa que você está tendo intimidade? Ou está sendo uma pessoa que você está esquecendo? Então faça essa reflexão. Quem está sendo Jesus para você? E aí, voltando depois da sua reflexão, falou que Jesus entregou a chave do reino dos céus para Pedro. E aí Jesus deixa bem claro: tu és Pedro tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ti. Aí ele fala: eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E serve para nós mesmos. Tudo que fosse ligado, tudo que a gente desligar entre Deus será desligado. E tudo que a gente ligar será ligado. Então ligue a sua intimidade com Deus. E aí fala que depois disso Jesus começa a anunciar sobre a paixão. E aí Pedro fala para ele, Jesus conta que ele iria morrer, e Jesus fala para ele, falou assim: que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Só que aí Jesus fala para ele se afastar, porque aquilo que foi dito não foi do Pai, foi da própria carne. Então Jesus fala sobre a renúncia, que para a gente chegar no reino de Deus, a gente tem que renunciar a nós mesmos, a nossas vontades carnais. Não adianta a gente querer fazer as vontades de Deus, sendo que a gente não desapegue de nós mesmos. Então deixa isso bem claro sobre a renúncia. Renunciai a vós mesmos. Porque quem não renuncia à própria carne não alcança a vontade de Deus. A gente tem que ser disposto a viver a vontade de Deus e não a nossa. Porque senão isso vai atrapalhar a gente não vai conseguir chegar no céu. E é isso daí, galera. Eu sei que o vídeo ficou muito grande, então beijo, desculpa pelos barulhos e tudo mais. Beijo.